E aí viemos pro hotel, tomamos banho, aí a Maria dormindo pra vir gravar pra vocês. Aí agora que eu mudei de cenário, a Maria acordou, eu fui lá, falei com ela, tudo, e aí eu percebi que ela não vai conseguir emendar o sono noturno dela, porque eu achei que ela fosse. Olá! E aí pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, agora não sei que horas são, deixa eu ver. São quase 7 horas aqui. E eu vim contar um pouquinho pra vocês desses 3 primeiros dias de viagem. Então, o lugar aqui é improvisado, a luz improvisada, mas o que importa é o conteúdo. Então, como eu falei pra vocês, domingo a gente saiu de lá. Então, a gente saiu da nossa cidade, né, Campo Grande, fomos até São Paulo. Na minha ideia, como eu contei pra vocês no vídeo anterior, era vamos chegar lá, despachar bagagem, ir pra sala VIP, e aí a gente espera lá até dar o horário. Eu tinha pensado em pegar um hotel, decidi não pegar, porque o que eu ia fazer num hotel fechado no quarto com a Maria? Não ia ter como, era melhor a gente ficar na sala VIP, que segundo o site da sala VIP tinha área VIP, ou área VIP não, espaço kids e tudo, e aí a gente ia ficar melhor lá. Eis que saímos, né, de Campo Grande, 10 da manhã, chegamos lá quase 1 da tarde, e a gente chega no balcão para despachar nossa bagagem, 1h30 da tarde, e não pode. Passou o voo, era 8h30 da noite. O check-in e o despacho de bagagem só abre 4 horas antes do embarque. Então, estávamos lá nós, né, com todas as nossas malas, a nossa mudança, felizes da vida de que a gente ia despachar tudo aquilo. E não, a gente ia ter que ficar até as 4h30 da tarde esperando dar o horário da gente despachar as bagagens, para daí a gente embarcar, para daí a gente ir na sala VIP. Então, a gente tinha 3 horas e pouco para matar ali. E beleza, a gente foi para um restaurante que tinha ali, ficamos ali, né, um tempo, fomos comendo algumas coisas com calma, né, pedimos alguma coisa para Maria, ela não quis comer muito, aí depois ela dormiu no horário normal mesmo, né, de dormir. Ah, esqueci de falar, né, antes da gente sair de Campo Grande, a gente acordou bem cedinho nesse dia, porque a gente foi na missa, né, das 6 da manhã. Geralmente a gente vai ou na das 6 ou na das 8. A gente foi na das 6 porque a gente sairia 9h50 dali, né? E a gente não queria faltar a missa porque era um domingo. E então a gente acordou bem cedinho. E aí depois da missa a Maria fez o cochilinho dela. E aí no restaurante nessa hora ela fez outro cochilinho dela. Então até aí tudo dentro da normalidade. E aí, quando podemos despachar a bagagem, fomos pra sala VIP. E aí a sala VIP não tinha mais a área Kids. Então, isso era algo que estava lá no site deles e parece que eles passaram por uma reforma e tiraram a área Kids. E paciência, né? Então, a gente ficou lá na sala VIP da Mastercard Black. Tinha bastante comida boa, tinha opções para Maria, então tanto fruta quanto tinha um arrozinho com frango. Só que também não tinha chuveiro, então eu tinha também o grande plano de dar um banho nela, colocar o pijaminha antes da gente embarcar. E não foi o que aconteceu, né? Então, infelizmente, não tinha chuveiro. Eu tive que dar um banho meio na pia, assim, nas partes mais... Enfim, que ficam mais, né, debaixo do braço, onde fica a fralda, tudo. Coloquei o pijama, mas também não saiu como esperado. Então, nesse dia, vocês já perceberam que tudo saiu fora do planejado. E aí, o combinado era que 7 horas a gente fosse pro portão de embarque, porque como a gente era prioridade, eles iam adiantar o embarque. Só que óbvio que a gente chegou lá 10 para 7 e a gente só foi embarcar 7h40, então também foi um momento um pouco tenso ali pra Maria, porque já tava na hora do sono noturno dela, né? A gente tinha feito uma parte ali do ritual, então ela já tinha passado um pouquinho do horário dela, então ela tava um pouco impaciente de ficar ali numa fila parado, né? Milhões de pessoas ali esperando, então a gente também teve que dar umas voltas com ela. A gente ia ali, assim, não foi nada difícil, tá, gente? Eu acho que viajar com criança é isso, é você ter muita paciência, muita compreensão e não ter preguiça, né? Porque, enfim, a gente teve que ficar dando várias voltas com ela no colo, ela não queria mais ficar no carrinho, enfim, mas deu tudo certo, ela não chorou, não foi nada disso. A gente conseguiu embarcar, 7h40, sei lá, chegamos no nosso lugar, e o nosso lugar que a gente tinha escolhido não era exatamente o que a gente tinha escolhido,
porque a gente escolheu uma parte da frente, assim, entre uma sessão e outra, porque teoricamente teria aquela parede onde a gente poderia colocar o bercinho, onde a gente teria espaço para perna, mas ficaria um pouco reservado também. Só que nesse avião não tinha essa parede, então a gente ficou meio não confortável ali, que também foi outra coisa que saiu do planejado. E, enfim, sentou uma pessoa do nosso lado e falou: olha, então, eu percebi que aquelas pessoas que estão ali na cadeira do meio, elas querem a TV, e vocês não estão usando a TV, mas vocês querem a parede, será que a gente não troca e coisa e tal? E aí eu falei: bom, por mim tá ótimo. E aí ele foi lá, fez toda a diplomacia do negócio, e aí a gente trocou de lugar com essas pessoas que estavam ali na fileira central, que tinha essa parede que a gente tinha escolhido, porque a gente não ia usar a TV mesmo, porque até pra quem não sabe, né, nós somos uma família 0 telas, né, então fazer tudo isso sem dar telas pras crianças é assim, pra gente é normal, a gente não daria, e a gente mesmo não usa muito, então pra gente é bem comum, mas eu sei que várias famílias a essa altura do campeonato já teriam, felizmente, recorrido aí pras telas. Então a gente fez essa troca, e aí a outra vantagem dessa troca é que tinha uma cadeira vaga. Então era uma fileira de 3 e só tinha 2 pessoas, então tinha uma vaga. Também ajudou muito durante a noite ali pra ficar com a Maria, pra ela dormir. Enfim, antes até da gente sair com o avião, ela já tinha ido pro peito, né? Ela mama no peito ainda e já tinha dormido. Então foi bem tranquilo. Aí quando a gente saiu, eles demoram um pouco pra apagar as luzes, porque eles servem primeiro o jantar para depois apagar as luzes. Então isso demorou um pouquinho, né? Eu fiquei bastante preocupada dela acordar de repente e tal, mas acabou que ela não acordou. Na verdade, ela acordou, e aí eu preferi até que ela tivesse acordado, porque a gente conseguiu dar janta pra ela. Mas daí a gente deu a janta pra ela voltou pro peito e dormiu numa boa. Colocou o berço lá, né, pra ver se ela conseguiria dormir, só que ela se mexe muito à noite, então a gente preferiu não deixar ela no bercinho. E aí ela dormiu comigo, dormiu no meu colo. Aí algumas vezes eu tentava colocar ela na poltrona, trocava de lugar com ela, enfim, foi uma noite agitada, mas deu tudo certo, assim, então acho que ponto importante é que a gente conseguiu cumprir, de certa forma, a rotina dela, tanto de alimentação quanto de sono, e isso com certeza ajudou. E aí chegamos aqui em Madrid por volta das 11 e pouco da manhã daqui, só que isso é 7 horas, 6 horas da manhã no Brasil. Então, na verdade, foi bem cansativa essa parte de passar pela imigração deles. O aeroporto de Madrid, ele é muito grande, então, assim, da gente sair do avião até chegar pra pegar a bagagem, sei lá, demorou uns 40 minutos, 45 minutos. E tudo isso, a gente pegou trem no meio do caminho, pegou elevador, andou um monte, pegou esteira. Então, assim, foi muito cansativo mesmo essa parte. Mas, enfim, chegamos, ainda esperamos um monte a mala, demorou muito pra chegar a mala. Deu tudo certo. Eu pedi um Uber, né, que daí vem o outro ponto aqui da viagem. Eu pedi um Uber, só que era um aeroporto que a gente não conhecia. Eu falo até o espanhol, mas o espanhol nativo, ele é muito diferente. Então eu achei que eu conseguiria, né, descobrir onde que é pra esperar e tal, que eu sempre consigo me localizar bem, assim, nos lugares. Só que foi um desastre. Eu não consegui descobrir aonde que o Uber estava esperando, não tinha nenhuma sinalização, né? Porque em alguns aeroportos tem a sinalização de, espere seu Uber aqui. E nesse não tinha. Então eu preferi cancelar o Uber e aí fomos de táxi. Finalmente chegamos, né, no hotel. E aí foi super tranquilo, porque mesmo chegando antes do horário do check-in, eles liberaram o quarto, não perguntaram nada. E aí a gente chegou a tomar um banho, né? Que era o que todo mundo queria, porque a gente tava desde cedo do dia anterior, de domingo, todo mundo bem cansado, sem tomar banho, no aeroporto, no avião. Então foi algo bom, assim, a gente ter chegado e conseguido entrar pro quarto. E logo que a gente chegou, a gente decidiu que a gente iria almoçar, porque também tava todo mundo com fome. E aí a gente foi, né? Quando a gente chegou aqui em Madrid, a gente tá fazendo um stopover, né? Daí a companhia aérea, que é a Iberia, eles deram pra gente uma caixinha, podia até mostrar pra vocês, enfim, que veio com vários lugares que a gente deveria conhecer aqui, né? Claro que são marcas, enfim, que eles têm parceria e tudo. E aí a gente escolheu alguns lá dos lugares que eles recomendaram pra conhecer e falamos, cara, vamos, a gente almoça lá. E aí quando a gente, enfim, eu dei banho na Maria, tomei banho, que uma coisa legal é que aqui tem banheira, né? Não é muito comum no Brasil ter banheira. E a Maria ama banho, já na banheira dela pequenininha. Na banheira grande foi a maior festa da vida dela, né? Ela amou demais.
Então, sim, foi um banho gostoso, divertido e tudo mais. Então a gente pediu um Uber de novo, e aí o Uber não quis levar a gente, porque não tinha cadeirinha. E aí, tudo bem, a gente, de novo, chamou um táxi, e aí fomos de táxi até o lugar recomendado. Demos uma voltinha por lá, e aí, por sorte, né, era muito perto de outros pontos turísticos que eu tinha visto de Madrid, porque aqui em Madrid a gente não tá com nenhum roteiro. A gente veio, pra fazer o stopover, eu pensei muito assim, vamos aproveitar a viagem e aí a gente vê o que tem pra ver, mas assim, não tive tempo de fazer um roteiro. Falei, qualquer coisa a gente pergunta no hotel, porque é 1 dia, 2 dias que a gente vai ficar lá e tá de boa. Uma coisa que eu sabia que eu queria fazer aqui, que eu comentei com vocês, era ir numa loja de roupas pra comprar roupas de frio, né? Porque aqui, além de mais barato, a gente iria achar mais opções de qualidade e diversidade mesmo. Então isso era algo que eu queria fazer. E aí, enfim, por sorte, esse lugar que a gente escolheu era perto de vários pontos turísticos e inclusive dessa loja. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso. A gente conseguiu olhar algumas coisas lá turísticas que tinham ali por perto. Bom, tive que mudar o cenário aqui, mas vamos embora. Então, a gente foi, né, nesse lugar recomendado lá pelo pessoal do Stopover e acabou que a gente conseguiu fazer várias coisas a pé, inclusive nessa loja. Então a gente passou a tarde fazendo isso, que foi muito bom, e fizemos um almoço um pouquinho mais tarde. Aí chegamos no hotel, tomamos outro banho, e aí fomos... E a Maria, vale lembrar, ela dormiu boa parte desse passeio, né, que estaria sendo como se fosse a segunda soneca dela, né? E aí a gente chegou no hotel, decidiu jantar por aqui mesmo, a gente achou que a Maria ia acabar dormindo cedo. A gente voltou pro quarto, era umas 7, 8 horas, no final ela acabou dormindo só 11 horas. Então teve esse atraso aí no sono noturno dela, e eu acho que muito por causa do fuso horário, né? Porque de fato 11 horas era como se fosse 6 da tarde no Brasil, que é o horário que geralmente a gente começa o sono noturno dela. Então atrasou aqui pra gente, mas no horário do Brasil tava tudo bem. E aí a gente acabou por isso acordando hoje um pouquinho mais tarde. Então geralmente a gente acorda 6, 6 e meia, máximo 7 horas. A gente acordou 9 e meia. Aí descemos, tomamos café. E aí a gente tava meio em dúvida do que fazer hoje durante o dia. Decidimos ir no Palácio Real que tem aqui, que tem uma igreja maravilhosa, que eu vou deixar aqui pra vocês do lado. E aí tem várias praças do lado, assim, né? E aí a gente acabou sentando num café ali, tomamos um café, uma água, comemos, né, algumas coisinhas típicas daqui. E de lá a gente seguiu para uma praça onde tinha tourada, né? Então a gente fez todo um tour com áudio guiado. A Maria, inclusive, se divertiu muito nesse passeio. Tô bastante, assim. Foi bem interativo, muito legal. E acho que foi isso. Daí a gente saiu de lá, veio pro hotel, aí a gente almoçou aqui no hotel. Aqui em Madrid tem muito aqueles menus executivos que você escolhe um prato, um telefone ali, gente, um prato, um segundo prato, uma sobremesa e uma bebida, e tá tudo incluído. Então no almoço de ontem a gente fez isso, no almoço de hoje a gente fez isso também. E aí viemos pro hotel, tomamos banho, aí a Maria dormindo pra vir gravar pra vocês. Aí agora que eu mudei de cenário, a Maria acordou, eu fui lá, falei com ela, tudo, e aí eu percebi que ela não vai conseguir emendar o sono noturno dela, porque eu achei que ela fosse. Então, provavelmente a gente deve descer com ela daqui a pouco pra gente jantar, né? A gente almoçou super tarde, mas enfim, comer alguma coisinha pra voltar e tentar fazer ela dormir antes das 11 da noite dessa vez, porque amanhã nosso voo é bem cedinho, tá? É 8h45, tem que estar lá 2 horas antes, aquela história toda, né? Porque vai ser um voo internacional e a gente precisa passar de novo pela imigração, e a gente precisa fazer o negócio lá dos impostos, né? Porque tudo que você compra aqui tem um imposto local, que aí no aeroporto você deixa a sua notinha lá e eles te reembolsam. Vamos ver se vai dar tempo também, né? Se não der tempo também, tá tudo bem. E acho que é isso. Então, resumo, gente, de dicas aqui. Primeira de todas, quem converte não se diverte, então isso é muito real, tá? Então, por exemplo, os táxis que a gente pegou, média de 20 euros. As comidas, né, que a gente fez exatamente essa entrada, prato principal, sobremesa e bebida. 20 euros também por pessoa, tá? As lojinhas de lembrancinhas, não sei o que, os imãs, por exemplo, chaveiro, média de 5, 6 euros, tá? Então, se você converter isso, você vai ficar maluco, você vai odiar a viagem. Mas se você não converter, é algo que tá bom, faz parte. Então, é isso. Segunda coisa, a flexibilidade e a adaptabilidade são muito importantes para fazer esse tipo de viagem, principalmente com criança. E é muito importante ter um balanço também entre o marido e a mulher ali, tanto de cuidado quanto de emoções. Então, por exemplo, nas horas que eu tava me estressando com alguma situação,
o Danilo vinha, não, peraí, e, sabe, levava a Maria e me dava um tempo, tal. A mesma coisa o contrário, então eu acho que isso é muito importante quando a gente vai viajar em família, né? Porque, de fato, são muitos imprevistos que acontecem, coisas que saem do planejamento, né? Por exemplo, essa questão do fuso horário da Maria era algo que eu não estava sequer prevendo, né? Porque nós adultos a gente se adapta muito mais fácil e eu não estava sequer prevendo, então ontem foi um pouco cansativo ficar das 8 às 11 tentando fazer ela dormir e ela super ativa e tudo mais, então o Danilo me ajudou muito a fazer isso e hoje a mesma coisa, né? Agora que ela acordou, ele falou, não, calma, relaxa, vamos dar um jeito, vai dar tudo certo, e vai lá terminar de gravar e tal. Então, assim, eu acho que esse contrapeso é super importante, tá? Então, dica aí pros casais que querem viajar em família. Outra coisa, minhas preocupações, né, do choque térmico. Então, eu tava muito preocupada com o choque térmico, porque a pediatra da Maria tinha avisado que isso poderia, né, desencadear tosse e tudo mais. E graças a Deus não teve. Ela não gosta de colocar meia, sapato, casaco. Tá sendo um pouco uma luta, assim, pra conseguir fazer ela vestir. Mas estamos insistindo, estamos, né, fazendo o que dá. Então, assim, se ela não deixa colocar uma coisa muito pesada, eu jogo uma cobertinha por cima dela. Se ela tirou a meia, eu coloco a touca, enfim. E aí está dando tudo certo, tá? A gente tá conseguindo. E então, até agora, ela tá super tranquila com relação a isso. Outra coisa, sono. Eu fiquei muito mais preocupada do que, de fato, o que aconteceu, né? Então, eu fiquei muito... Ai, será que vai conseguir dormir? Será que vai dar tempo? Será que isso? Será que aquilo? E, na verdade, por exemplo, no avião ela dormiu o voo inteiro. Então, assim, não existiu nenhum episódio ruim relacionado ao sono, tá? Então, todos os momentos que a gente precisava descansar, tudo mais. Ontem que demorou mais um pouquinho, hoje provavelmente vai demorar também, mas super tranquilo. Alimentação. Também estava preocupada, comentei com vocês no primeiro vídeo, mas todos os lugares que a gente foi, a gente conseguiu achar algo para ela comer. Tá, então geralmente carne e batata, né, que é o que tem em todo lugar. Qual outra coisa? Hoje a gente conseguiu um arrozinho, ontem tinha um arrozinho também. Então em todos os lugares a gente tá perguntando, né, se não tem no cardápio nada muito kids friendly, a gente tá perguntando. Então isso também tem sido super tranquilo, tá? Então minha preocupação não se concretizou. E a gente trouxe as papinhas, os biscoitinhos, lembra que eu filmei pra vocês? Isso tá quebrando o maior galho, tá? Hoje de manhã a gente deu uma papinha, ela não tomou tudo, mas tudo bem, porque pelo menos eu acho que ajuda ali o estômago dela. A bolachinha, ela adora, então às vezes a gente tá comendo e aí não tem nada pra ela, e a gente dá a bolachinha pra ela ficar meio entretida ali. E aí fruta também, a gente tá tentando em todos os lugares que a gente vai, tanto no café da manhã, no almoço, tentar pegar um pouco de fruta pra dar a fruta pra ela sempre tá comendo a fruta. Enfim, pra não ressecar nem nada disso. E aí a gente aproveita e toma também. Água, estamos tentando dar bastante água e tomar bastante água, porque como é frio a gente não sente tanta sede. E acho que é isso, assim, dos passeios, ela dormiu muitos deles, os que ela tava acordada, era aquilo, fica no carrinho, aí fica no colo, aí reveza colo, e aí a gente tenta incluir ela ali no passeio pra ela se divertir também, até então tá se divertindo. E é isso. Então amanhã uma outra coisa era da mala, né? Eu queria abrir só a mala pequena aqui em Madrid. E é óbvio que isso não deu certo, então a gente já abriu todas as malas, já tirou tudo, já tá tudo revirado de novo, então amanhã pra ir embora a gente vai ter que se organizar tudo de novo, não tem problema, vai ser rapidinho. E é isso, então aqui deu tudo certo, a gente teve que se adaptar em muitas coisas e vamos seguir amanhã pra Roma e aí eu volto daqui 3 dias pra contar de novo pra vocês.